tudo bem com vocês, pessoal? E aí, nono ano, como vocês estão? Tá tudo certinho? Vocês estão se cuidando? Vamos lembrar daquela nossa lembrancinha de todo dia? Não esqueçam de entrar no mural e fazer o registro para garantir a sua presença. Você já garantiu a sua? Coloca lá o número 1zinho, faz atividade para você garantir não ter falta, hein, gente? Tudo bem com vocês, gente? Vocês se lembram da nossa Semana do Conhecimento? Que legal que foi, gente? Vocês se lembram o que a gente teve? Vamos dar uma revisadinha então, gente, para a gente já entrar nos nossos slides e a gente já começar com o tema de hoje. Vamos lá? Olha só o que nós tivemos na semana passada, gente. Olha que legal. Semana do Conhecimento. O que nós vimos na última aula? História em quadrinhos e sua origem. Vocês se lembram? Nós tivemos também popularidade do HQ no mundo. Tivemos principais recursos gráficos e estilos. A gente teve um monte de coisa legal, né, gente? E foi muito gostoso participar dessa semana. Agora, hoje, nós temos um tema mais que especial também. Vocês se lembram que a gente estava falando sobre as vanguardas europeias? Nós vamos continuar falando sobre isso, sim. Vamos lá ver qual é o tema, gente? Olha só. Nós vamos ver o movimento cubista, gente, e sua origem, principais características e artistas. Fases do cubismo também. Então, olha que legal, gente. Hoje, então, a professora Lorena aqui para vocês, Cadu está ajudando a prof aqui hoje, e nós vamos falar sobre o cubismo. Eu espero que vocês gostem dessa aula, ok? Muita atenção, então. Vamos para o nosso slide. Olha só esse texto aqui, gente. Acompanha com a prof. O cubismo foi uma vanguarda artística europeia marcada pelo uso de formas geométricas. Surgido no início do século XX na França, abrangeu sobretudo as artes plásticas e influenciou a literatura. Olha quanta coisa já de informação assim no começo. Ah, professora, mas eu ouço cubismo. Tem a ver com o quê? Com quadrado? Com cubo? Com geometria? Sim, mas calma, tem toda uma história, um contexto que eu quero que vocês prestem atenção, beleza? Vamos lá com a prof? Então, vamos lá. Olha só, pessoal, que legal. Essa aqui é uma imagem de uma pintura do Picasso que simplesmente resume o início do cubismo. Então, olha só que interessante esse texto. O início do cubismo data entre 1907 a 1910, no círculo de Pablo Picasso e Georges Braque, centrado nos ateliês de Montmartre. Montmartre, que é, na verdade, um bairro, né, lá da França, tá, gente? Então, muita consideração. A maior parte dos teóricos indicam a tela Les Demoiselles d'Avignon, As Damas de Avignon, do pintor espanhol Pablo Picasso, como uma das obras inaugurais do movimento cubista. Olha só, gente. Então, aqui eu trago para vocês a obra que, digamos assim, abre as portas para esse movimento. Pessoal, lembrando o seguinte, movimento artístico é o quê? São, digamos assim, um monte de estilos que surgiram de vários artistas em um certo momento. E, geralmente, ele vem de uma evolução já de outro, né, movimento artístico. Então, no caso do cubismo, gente, ele também teve essa característica. Ele surgiu, né, de uma forma bem interessante, e principalmente com essa característica, já que a gente consegue ver nessas formas. Esse quadro, ele, digamos, ele é inicial do movimento desse período, né, por conta exatamente de já ter figuras um tanto diferentes. Olha que legal. Mas temos mais coisa para ver. Vamos lá? Olha só, gente. Aqui nós temos uma imagem de uma pintura de Paul Cézanne, Largo Annecy. A gente tem aqui um texto. Presta atenção que tem coisa importante aqui. Além de Picasso e Braque, o pintor Cézanne já apresentava características do que viria a ser intitulado como cubismo, pois para ele a pintura deveria tratar as formas da natureza como se fossem cones, esferas e cilindros. Os artistas começaram a propor novas formas de representar a realidade. Então, olha que interessante, gente. Eles começaram a realmente tentar mudar um pouco a questão de você ver a natureza, ou ver uma paisagem, ver uma pessoa, né, um objeto. Eles começaram a reparar que eles não precisavam fazer realmente expondo uma realidade. O cubismo foi isso, foi uma questão de você colocar, digamos, uma sensibilidade voltada um pouco para a geometria, para uma percepção mais geométrica das coisas. Olha que legal, gente. É legal, né?
É interessante. Vamos lá? Tem mais coisa para ver? Tem sim, mas antes nós temos uma perguntinha. Nosso primeiro quiz de hoje, gente. Caderno na mão, vai lá, capricha na letra, copia essa questão. Bem bonitinha no caderno, gente. Presta atenção e vamos ver se você conseguiu assimilar esse conteúdo. Vamos lá? Olha só essa pergunta. Quais artistas foram os pioneiros do movimento do cubismo? Ah, você vai lembrar, gente? Olha só. Letra A, Tarsila Amaral e Van Gogh. Letra B, Pablo Picasso e Georges Braque. Ou letra C, Leonardo da Vinci e Juan Gris. Será que você prestou atenção e vai conseguir responder? A professora já volta daqui uns minutinhos para conferir com você. E aí, pessoal? Conseguiu responder? Tá fácil, não tá? Ah, calma, prof. Não me lembro. Lembra sim, a professora acabou de falar com vocês. Vamos ver, então, qual é a resposta desse quiz, gente. Olha lá, então. Será que você vai acertar? Tcharam! Quem respondeu a letra B estava certo, gente. Pablo Picasso e Georges Braque. A gente ainda vai falar sobre esses dois artistas, tá, gente? Calma que nós temos mais coisa para ver e você vai gostar. Olha só que legal, gente. Nós vamos falar agora sobre as características desse movimento. Vem cá, prof, que tem coisa legal. Olha só. Uma das principais características do cubismo é a representação dos objetos em 3 dimensões, em formas geométricas e com o predomínio de linhas retas. Aqui, pessoal, a gente tem uma imagem, né, de uma escultura. Olha só, a gente está falando agora de outra linguagem, inclusive, que é o cavalo de Raymond do Champvillon. Então, essa escultura, ela já tem, sim, esse estilo cubista, interessante, né? E a gente já consegue ver os sinais do quê? Das geometrias ali, né? Daquelas partes onde realmente a gente vê, parece formas geométricas. Essa é a palavrinha-chave, tá, pessoal? Vamos lá que nós temos mais coisa para ver. Olha só. Com o cubismo, observamos um tratamento geométrico das formas da natureza. Predominam as linhas retas, modeladas basicamente por cubos e cilindros, dada a geometrização das formas e volumes. Gente, olha que legal aqui com a prof, gente, momento importante. Temos aqui, então, um exemplo da brasileira Tarsila Amaral, se não a mais conhecida e queridinha de todos, né? Tarsila Amaral, sim, ela teve o estilo cubista, né? E a gente tem aqui, por exemplo, o Morro da Favela, que eu peguei exatamente essa imagem, gente, porque a gente consegue ver de longe as formas geométricas, né? É muito bonitinho esse quadro dela, é muito gostoso de olhar, é muito cheio de cores. Então, eu espero que seja um bom exemplo para vocês, principalmente captarem essas características aí que a gente está vendo, ok? Mas nós temos mais umas coisinhas para ver, olha só. A técnica renuncia à perspectiva, gente. Olha só, isso é importante a gente lembrar. Assim como o claro e escuro, para causar a sensação de pintura escultórica. Olha que legal isso aqui, gente. Essa obra de Pablo Picasso, O Beijo, ela é muito interessante porque ela tem isso também, tá, gente? Então, tem o claro e escuro, mas ao mesmo tempo, né, tem aquela questão de que não existe perspectiva. Então, assim, vocês repararam naquela da Tarsila Amaral? Vamos ver de novo? A perspectiva, o que que é? Esse plano de fundo, né? Quando a gente vê que tem realmente uma profundidade, né? E aqui a gente vê que é uma coisa meio bidimensional. Não esqueçam disso, tá, pessoal? E será que a gente
consegue fazer um trabalho assim? Sim, é muito gostoso trabalhar com cubismo, pessoal. E a Tarsila Amaral, Pablo Picasso, eles têm exemplos bem legais que a gente também pode seguir. Vamos ver então aqui, olha só, gente, tem mais uma característica. Presta atenção que tem mais coisa, olha só. Ao romper com a perspectiva consagrada das linhas de contorno, a natureza passa a ser retratada simplificadamente. A professora novamente pegou um exemplo maravilhoso da Tarsila Amaral. Gente, reparem nessa pintura dela. Essa pintura se chama Antropofagia. Só que reparem realmente como a natureza ali, ela está muito simplificada. Então, assim, o que seriam as árvores, digamos assim, né? Elas estão com linhas bem assim, contornos, né? E a gente vê que foi realmente simplificado quase um nível ali de quase um logotipo, né? Então, não esqueçam, pessoal, essa é uma característica importante que a gente também não pode esquecer. Mas será que você conseguiu entender até agora, gente? Olha só, nós vamos agora ver os principais artistas. E daí, com eles, vocês vão começar a ver que realmente faz sentido essas características que a gente acabou de ver. Vamos ler esse textinho com a prof. Pablo Picasso foi um pintor espanhol, escultor, ceramista, cenógrafo, poeta e dramaturgo, utilizando uma variedade de estilos. Suas obras mais famosas são quadros cubistas. As Damas de Avignon, que vocês já viram, né? E essa aqui é a imagem da Guernica, do Pablo Picasso. Gente, essa pintura do Pablo Picasso, que é feita em óleo sob tela, ela é uma pintura interessante, principalmente porque ela fala da questão de a guerra contra a não guerra, né? Então, assim, é uma forma de protesto que não existam as guerras. Então, é muito interessante a gente ver que, inclusive, existe esse contexto social também na pintura cubista. Existe muito disso, tá, pessoal? Existe muito conceito nas pinturas cubistas também. Então, vamos lá, tem mais artista para a gente ver, olha só. Georges Braque foi um pintor e escultor francês que fundou o cubismo juntamente com Pablo Picasso. Expôs as suas primeiras obras no estilo de forma simples e de cores puras, que tem a ver um pouco com o fauvismo. Aqui a gente tem as Maisons de Lastac, Casas em Lastac, de Georges Braque. Gente, eu peguei essa imagem, né, essa obra dele, que nem não seria, digamos, as preferidas obras dele, mas eu peguei para vocês realmente verem o contexto dessas pedras que mais parecem caixas de papelão, totalmente, né, pensando realmente no geométrico. Então, acho que esse é um exemplo bem forte e bem seguindo as características que a gente falou sobre o cubismo. Então, é bem legal a gente ver que os artistas eles têm realmente essa variedade. Vamos lá, então? Olha só, gente. Juan Gris. Esse também ele é bem conhecido, pessoal, principalmente por expor retratos assim bem interessantes com esse estilo. Foi um dos mais famosos e versáteis pintores e escultores cubistas espanhóis. Juan Gris representa o expoente máximo do cubismo sintético. Então, aqui a gente tem o retrato de Pablo Picasso, de Juan Gris. Vocês repararam, então, que eles se conheciam, né? Esse movimento artístico ele ocorreu e, mesmo assim, os artistas, né, eles tinham influência de um trabalho de um ou trabalho de outro. Então, é bem interessante, né? O cubismo ele acontece junto com outros, né, também, outras vanguardas europeias, não esqueçam disso, tá? Então, a gente tem também outros ali junto, como o expressionismo, né, o final ali do expressionismo. A gente tem outros que aconteceram junto com ele. No final também tem o surrealismo, tem outros. É bem interessante a gente ver que todas essas vanguardas aconteceram mais ou menos no mesmo contexto, na mesma momento, que foi o quê? A partir do surgimento realmente da fotografia, né? Quando surgiu novas necessidades assim da arte, ok? Vamos lá? Tem mais coisa para a gente ver? Tem sim, Tarsila do Amaral. Nossa representante aqui é uma representante mulher. Foi uma pintora, desenhista e tradutora brasileira de São Paulo. Tem como característica a influência cubista e o forte conceito de brasilidade nas cores e nos temas. Sempre quando a gente vê, né, Tarsila Amaral tem sempre um verde muito poderoso, tem um azul, tem um amarelo, é muito legal as pinturas dela. Aqui a gente tem uma obra chamada A Caipirinha. Muito legal, né, gente? Bem geométrico também. Vamos lá, então? Exercício de hoje.
Você está inspirado agora para escrever com aquela letra bonita, porque você vai responder essa pergunta, ok? Vamos lá, então? Quais são as principais características da pintura da artista Tarsila Amaral? Será que você vai conseguir responder? Gente, presta atenção agora, respira fundo e responda essa questão que a professora já volta a falar com você. E aí, pessoal? Tá fácil, não tá? A gente acabou de falar sobre isso, gente. Tem que lembrar, hein? Será que você conseguiu responder esse exercício, pessoal? Então, vem com a prof aqui, vamos descobrir junto, não vamos? Então, vamos lá. Olha só, gente. Quais são as principais características da pintura da Tarsila Amaral, gente? Será que você conseguiu responder? Opa, pulei uma, gente, calma. Olha só, gente, quais são as principais características? A influência cubista e o forte conceito de brasilidade nas cores e nos temas. Parabéns para quem acertou, hein? Parabéns para quem acertou, porque a professora tinha explicado isso, acabei de falar sobre isso, gente. Tem que prestar atenção, hein? Vamos lá, então, porque a gente tem mais coisa para ver, gente. Vamos lá. Olha só, a gente vai falar agora uma parte importante do cubismo. São as fases dele, ok? Então, vamos prestar atenção aqui com a prof, que a gente já vai ter mais um quiz para vocês, ok? Presta atenção aqui. Fase cezanista ou cezaniana, né? Cubismo pré-analítico. Influência do francês Paul Cézanne foi a fase que iniciou o movimento de experiências com a simplificação das formas. Então, o que acontece, gente? Aqui, na verdade, o Pablo Picasso já estava realmente realizando essa simplificação das formas, tá? Nós temos uma outra fase, vamos lá. Fase analítica ou hermética, 1909 e 1912, caracterizado pela desestruturação, decompondo a obra em partes. O artista trabalha em planos sucessivos e superpostos, procurando a visão total da figura e a fragmentação dela. Gente, olha que legal essas duas imagens aqui. A gente tem aqui duas pinturas. A da esquerda se chama O Poeta, do Picasso, e a direita, Violino e Castiçal, do Braque, Georges Braque. Só que olha só, gente, a cor aqui se reduz aos tons de castanho, cinza e bege. Esse foi um momento, digamos assim, um estilo, né, que ocorreu. E ela é extremamente fragmentada, tá? Essa é a característica dessa fase, ok? Mas temos mais uma fase, presta atenção. Cubismo sintético, reagindo à excessiva fragmentação dos objetos e à destruição de sua estrutura, basicamente essa tendência procurou tornar as figuras novamente reconhecíveis. Então, gente, na verdade, essa fase, ela, digamos, foi uma correção do exagero da fase anterior. Vocês entenderam? Bem legal, né, gente? Aqui a gente tem na esquerda o Homem no Café, de Juan Gris, e à direita, Mulher com Violão, de Georges Braque, ok? Vamos lá, então, para o nosso quiz, gente. Olha só. Identifica a alternativa com as características que pertencem à fase analítica do cubismo. Será que você vai acertar? Letra A, desestruturação, decomposição e fragmentação da obra. Letra B, figuras levemente reconhecíveis, menos decomposição e mais cores. Letra C, simplificação das formas, cores puras e contornos aparentes. Uns minutinhos para vocês responderem e a professora já volta com a resposta.
E aí, pessoal, conseguiram responder essa questão? Tá fácil? Mais ou menos. Vamos ver se você conseguiu responder. Olha só. Será que você acertou? Acertou quem colocou a letra A. Olha só, desestruturação, decomposição e fragmentação da obra na fase lá analítica, gente. Então, acompanhem bem com a prof que vocês já respondem certinho. Agora a gente vai ter um outro tipo de exercício. Aquele exercício prático. Então, vamos lá, gente. Vamos ver se vocês vão conseguir fazer. Olha só que legal, gente. Vamos realizar uma experiência prática por meio do desenho, utilizando as características do cubismo. Desenhe em seu caderno alguma figura simples, com lápis comum. Após a conclusão, crie formas geométricas em cima do desenho que você criou. Sugestão: faça o desenho e os contornos geométricos com caneta esferográfica preta. E pinte seguindo as formas geométricas que você criou. Olha que legal! Vou dar um tempinho para vocês e a gente já volta para ver como ficou. E aí, pessoal, gostaram da atividade? Será que você realizou esse desenho do jeito que precisava? Se você não entendeu, pode tentar melhorar o desenho observando esse exemplo. Olha só, aqui eu fiz um exemplo para vocês, ó, como ficou o trabalho, como ficou, ó. Tem aqui uma flor, eu desenhei com lápis aqui nessa imagem do meio por cima, e no final a gente passa daí também por cima das formas geométricas. E olha que lindo que ficou o trabalho da prof, gente. Então, procurem caprichar nos trabalhos de vocês. Lembre que as práticas é o especial da arte, gente, né? Não podemos esquecer. Gente, até a próxima aula, então. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente tem ainda que ver o quê? O que a gente viu hoje? O movimento do cubismo e sua origem. Nós vimos também principais características do cubismo, os principais artistas e as fases do cubismo. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Aula que vem a gente tem mais coisa interessante e não percam, hein? Até lá!